Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o pastor Roberto Farias, da igreja Crescendo em Cristo aqui de Goiânia. Eu venho trazer uma palavra que está aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 13, onde diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Você vê, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus ela é bem clara. Está escrito: todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. Por isso que o diabo ele faz de tudo para que a pessoa venha deixar a Deus. O diabo faz de tudo para que a pessoa venha parar de buscar a Deus. Por causa de quê? Porque o diabo conhece a palavra de Deus. Se tem alguém que conhece a palavra de Deus, é o diabo. Se tem alguém que conhece a Deus mais do que todo ser humano, é o diabo. Por causa de quê? Porque ele estava lá em cima. Era anjo cheio de luz, os anjos viraram demônios, Deus expulsou eles tudo aqui para a terra. E a Bíblia Sagrada fala que todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados, serão humilhados. E por isso que existe tantas pessoas desviadas, existe tantas pessoas que têm abandonado a Deus, abandonado a fé, têm esmurecido, têm esfriado espiritualmente falando. Aliás, eu gostaria de ler uma palavra que mostra quando uma pessoa ela se afasta de Deus, ela se afasta do Pai. O Senhor Jesus ele fala de uma parábola, a parábola do filho pródigo. Eu gostaria de ler para você, que tem tudo a ver com o que está escrito aqui em Jeremias. Em Jeremias fala: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, fala a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha só, preste atenção. Lá em Jeremias nós lemos que todos aqueles que abandonam a Deus serão envergonhados. Todos aqueles que se afastam de Deus são envergonhados. A Bíblia aqui nessa parábola do filho pródigo mostra que o filho mais moço pediu a parte da herança que ele tinha direito, o pai deu a parte para o filho, deu lá os bens, e a Bíblia diz que ele se afastou do pai. A Bíblia diz que ele foi para um lugar distante, gastou todos os bens dele, e diz aqui no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Você vê, olha a humilhação, olha a vergonha chegando. Enquanto ele estava ao lado do pai, ele não passava necessidade. E a Bíblia diz aqui no versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lembra, nós lemos lá em Jeremias, todos aqueles que abandonam a Deus são envergonhados. Esse filho mais moço aqui se afastou do pai, foi para um lugar distante. Você vai entender aonde o Espírito Santo quer chegar para você ser abençoado. A Bíblia diz que esse moço mais jovem, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Por que ele estava morrendo de fome?
Porque uma pessoa que se afasta de Deus, está escrito, nós lemos lá em Jeremias, todos aqueles que se afastam de Deus são envergonhados. E quantos são aqueles que o diabo está lutando para que a pessoa venha se afastar de Deus e aconteça com a pessoa o que aconteceu aqui com esse filho mais moço. A Bíblia diz que ele queria comer comida dos porcos e nem isso ele conseguia. Até que ele, caindo em si, ele disse: poxa, eu estou aqui sendo humilhado, eu estou aqui comendo um pão que o capeta amassou e nem isso eu estou conseguindo. Não, eu vou voltar para o Pai, eu vou deixar de ser humilhado. A Bíblia Sagrada diz que ele fala assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Você vê que coisa linda. Quando ele caiu em si, quando ele reconheceu: poxa, que burrice que eu fiz se afastando do pai. Essa parábola do filho pródigo simboliza o seguinte: o pai simboliza a Deus. O filho que se afastou do pai são aqueles que estão desviados, são aqueles que estão longe de Deus, pararam de buscar Deus. E por isso que muitos têm sido humilhados, muitos têm sido envergonhados, muitos têm levado uma vida de enfermidade, de doenças, muitos têm levado uma vida medíocre, porque têm se afastado de Deus. E a Bíblia Sagrada fala claramente: todos aqueles que abandonam o Senhor serão envergonhados. Foi o que aconteceu aqui com esse filho aqui que se afastou do pai, e o pai simboliza a Deus. A Bíblia diz que o próprio pai fala assim, ó: este meu filho, aqui no versículo 24, o pai fala: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Você vê que o pai fala: esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. O diabo, ele quer que a gente leve uma vida morta. O diabo quer que a gente se afaste de Deus para que a nossa vida espiritual seja morta. A Bíblia Sagrada diz assim: outrora nós éramos trevas, hoje nós somos luz no Senhor. Ou seja, o diabo, ele luta dia e noite para levar-nos de novo para as trevas, porque lá nas trevas seremos envergonhados, seremos humilhados. A Bíblia Sagrada diz que esse filho aqui, ele voltou para o pai. Eu quero dizer para você que nesse domingo, às 9 da manhã, como também às 7 da noite, nós estaremos buscando o Pai. Talvez você seja uma pessoa que está vendo esse vídeo e você se sente fraca. Talvez você pense até em desistir de Deus, desistir de vir à casa de Deus. Talvez você está aí desanimada, talvez você está pensando em desaparecer, em sumir. Deus, ele te ama e ele quer fazer o que esse pai aqui nessa parábola do filho pródigo fez. A Bíblia diz que ele o abraçou, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Assim Deus, ele quer fazer também na sua vida. Nesse domingo, às 9 da manhã, nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus, como também às 7 da noite, e você é meu convidado especial aqui na igreja Crescendo em Cristo, principalmente você que se encontra longe do Pai, longe de Deus. Você que está firme com Deus, continue firme, jamais se afaste de Deus. E se você conhece alguém que está desviado, alguém que está longe do Pai e tem levado uma vida de humilhação, uma vida de derrota, compartilhe esse vídeo e você estará ajudando esta pessoa a voltar para Deus.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe o nosso Brasil. E até a próxima, no nome do Senhor Jesus.